E aí, torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, com a entrevista coletiva de Fábio Carille depois desta grande vitória do Vasco de virada em cima do Santos. Pessoal, o Vascão estreou no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Vamos aqui, pessoal, com a entrevista coletiva do Fábio Carille. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples. Né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não foi concentrado, falando da parte técnica, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos, né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. Né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Né? Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Boa noite, Fábio Carille, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos, parabéns pela vitória. Professor, eu gostaria de saber a respeito dos dois atletas, o Maurício Lemos, que para mim fez uma partida estupenda, e o Garré. O Garré, quando ele começou a ir para o meio, deu uma melhorada. Enquanto ele jogou ali pelo lado direito, até ele tentou algumas jogadas, errava. É porque ele estava nervoso? Você conversou com o Garré? Porque eu acho o Garré um grande jogador. Se você puder, eu gostaria de saber sobre o Garré e sobre o Maurício Lemos, o que você achou dos dois em jogo. Boa noite, mais uma vez, parabéns. Boa noite. Sobre o Maurício Lemos, é um jogador que eu já acompanho muito, principalmente do Atlético Mineiro. Quando surgiu o nome aqui através do Marcelo Santana, do Felipe, do pessoal do clube, é um trabalho nosso sair atrás de informações, né? E a maior referência que eu tive é de um profissional que eu respeito demais, que é o Felipão, que foi técnico dele no Atlético Mineiro. Né? Só falou coisas boas, liderança, um cara que já jogou na seleção do Uruguai, experiência na Europa, já era para ter estreado, né? Mas sentiu um problema muscular nos treinamentos que ele vinha aprimorando, né? E por isso a gente atrasou um pouquinho para que ele depois tivesse uma sequência. Um jogador que tem uma saída de jogo muito clara, né? E que ainda vai crescer muito. Simplesmente é uma estreia, sentiu cãibra no final ali, eu já não tinha mais substituição para fazer, né? Eu acredito que vai crescer muito ainda, todos entendendo ele e entendendo as características dos jogadores. O Garré, eu acho que a gente se perdeu um pouco, e isso também, depois é claro que eu vou analisar depois do gol, ele começou a cair lá na esquerda muitas vezes. E quando a gente chegava no fundo lá, para fazer o cruzamento, só tinha o Verratti dentro da área. Então ele tem que flutuar mais pelo lado direito, para quando essa bola tiver com o PH e o Paulinho, ele ser um suporte, e quando a gente conseguir chegar pelo outro lado, ele tem que estar na área, tem que ter presença de área, né? Mas foi muito bom para um primeiro jogo em São Januário, entendendo que é o futebol brasileiro, entendendo que é a nossa casa aqui, foi muito legal a participação dele.
Carilli, eu queria te perguntar a situação, o que você destaca de mais importante nessa vitória? Qual foi uma situação fundamental para você? E um amigo meu, jornalista, estava próximo de mim, no campo, ele destacou o seguinte: nos últimos minutos, o Vasco teve a inteligência e a tranquilidade de segurar a bola ali na lateral, próximo, sem forçar jogo, sem nada, só para engordar mesmo o tempo. Então, você vai me responder que foi a maturidade, você está conseguindo dar uma maturidade a esse time, foi o fundamental para essa vitória? Falando principalmente dessa parte final, não teve orientação nenhuma minha sobre isso, mesmo porque não dava, né? Foi a experiência dos jogadores, o Verratti com 30 e tantos anos, um Paê que encostou ali, o Piton que ainda é jovem, mas já tem uma certa experiência, vem jogando, um jogador muito inteligente, o Jair que entrou, também é outro jogador experiente, inteligente, porque a gente não consegue passar essas informações ali. Então foi muita maturidade deles. Assim, o que destaca, o que foi nosso, de vestiário e tudo mais, foi a nossa conversa ali para que a gente tivesse calma e continuasse tentando e jogando em cima do que estava programado. Não se desesperar, né? Porque daqui um pouquinho o time do Santos é um time muito qualificado, começa a errar muito, começa a ficar no bobo, começa a correr errado, e aí sim a perna pesa mais ainda e a gente não acaba nem agredindo o adversário. Então tivemos momentos de esperar no nosso campo, tivemos momentos de pressão, tudo que a gente trabalhou com o calor do Brasil e com essa sequência de jogos, não vamos conseguir pressionar os 90 minutos o tempo todo, longe disso, esquece. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria para fracionar os tempos, né? Começa pressionando. Presidente, por favor, vem aqui. Quero te dar um abraço, vem aqui. Então ter essa maturidade de saber fazer é bem feito de acordo com o que o jogador mostra, de acordo com o que o jogador de acordo com o que a partida mostra. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. A Verratti decide, Vasco vence o Santos no Brasileirão. O Vasco virou e venceu o Santos lá em São Januário, pessoal, de virada, com gols, né, do Nuno Moreira e do Verratti, pessoal. Grande vitória aí, vocês acompanharam a coletiva, teve o pós-jogo com a Sport TV. Pessoal, o que vocês acharam deste começo aí do Vasco, esta primeira partida do Vasco? Assim, uma das coisas que eu analisei muito, que eu assisti a partida, foi a questão do Vasco parar de só cruzar a bola, mesmo que erradamente, mesmo que errando, o Vasco tentou fazer outro tipo de jogada ali, fazer tabela, infiltração, lançamento, não ficou refém só de mandar a bola ali para o Lucas Piton, fazer o cruzamento para o Verratti, né? E assim, para mim, teve uma evolução muito grande o Vasco, não só pela vitória, mas também quando estava perdendo de um gol de diferença ali, o Vasco estava demonstrando muito, cara, que queria vencer. Ficaram nervosos, né? Ficaram muito nervosos os jogadores ali por causa da pressão, jogando em São Januário, a torcida em cima. Mas eu vejo evolução nesse time. Parou de fazer essas jogadinhas de cruzamentos para o Verratti, investiu em outro tipo de jogada, e por isso o Vasco se consagrou aí com esta grande vitória no começo. Agora é esperar o Corinthians. Pessoal, o Corinthians está perdendo para o Bahia fora de casa, então na casa deles eles vão querer ir para cima. O Vasco tem que estar confiante, tem que treinar bem essa semana. É isso aí, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Desde já agradeço, valeu!